Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Resenha Espírita hoje, de número 16. Olha só, vamos começar muito bem essa live de hoje. Hoje nós vamos ter dois convidados, dois amigos que, olha, aguenta aí, hein? Aguenta aí que vocês vão ver que hoje o bicho vai pegar. Ó, a Ju amanheceu na live hoje. Obrigado, viu, Ju? A Lu tá aí, a Agnes, a Luísa. Pessoal, a Luísa tá aí no chat, se alguém precisar de algum apoio técnico, alguma coisa, tá? Ela está apta a auxiliar vocês aí, ok? Mauro também tá aí, a Fabi tá chegando. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Andréia daqui a pouco tá aí, ela tá chegando também. A Is tá aí também. Grande Anderson. Pessoal, vocês que já estão aí chegando, o pessoal já vai devagarzinho vindo. Som tá ok? A Eliane também tá aí, olha, a Eliane chegou hoje. Eliane também, se vocês tiverem alguma dúvida técnica aí, pode falar com ela, tá? Que a Eliane tá apta também a ajudar vocês. E dê um feedback do som para mim. Som, alô, tá aí? Vê como é que tá o som, se precisa aumentar um pouco, se não precisa, se está com chiado. Eu sei que a imagem não tem como melhorar muito, não, mas o som a gente dá um jeito, a gente modula mais aqui. Denise chegando, Sônia. Ô, Eliane, por favor, faz esse favor para nós aí. Tá tudo ok então aí? Som tá ok, Luiz? Então, legal, olha. Então, vamos. Eu vou convidar, enquanto o pessoal está chegando, convidar vocês para fazer aquela nossa prece inicial, ok? E aqueles que se interessarem em querer, né, se dispor. Então vamos lá. Dá aquela respirada funda aí, solta a mão do teclado, deixa só o celularzinho no áudio, notebook, o tablet, o desktop, deixa ele aí quietinho. Vamos rogar a Deus Pai Todo-Poderoso, esse Pai amantíssimo que não cessa de nos amar, de nos dar oportunidades, de nos prover tudo o que é necessário. Esse Pai que não desampara a nenhum dos seus filhos. Quero rogar a Ele para que permita que os bons espíritos estejam conosco, nos orientando, nos conduzindo, nos intuindo da melhor maneira possível. Que eles possam também envolver os nossos convidados amigos dessa noite, nosso querido amigo Silvio, nosso querido Mauro, para que eles possam, de maneira simples e objetiva, levar o conhecimento até vocês desse tema tão importante e tão atual. Que esses bons espíritos ainda possam nos proteger da ação daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos atrapalhar. E com esta atmosfera fluídica salutar que nos envolve aqui agora e aonde quer que você esteja conectado, que você sinta esse envolvimento. Que Deus nos abençoe. Ok? Olha lá, a grande Daniel também está aí hoje. A Maria de Lourdes ressuscitou, até os mortos aparecem, quem dirá os vivos, né? Dani, grande Dani está aí, Socorro chegou. Adriano, grande Adriano, brigadão pela presença, viu, filho? A Rita está aí. Olha lá, Sônia, Chile também chegou, o Mauro. Poxa, legal, legal mesmo. Não, não esquece de dar aquela curtidinha aí,
de dar aquela compartilhada, tá? Não esquece não. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Nós vamos falar sobre mediunidade e assistência a crianças e jovens no Centro Espírita, ok? E hoje nós vamos trazer duas pessoas maravilhosas, tá? Que fazem parte da USE São Paulo, para nos deixar sempre. Olha, o grande Walter também está aí, Walter, legal, que bom. Veranúcio, beijo, um abraço a todos de Andeara, Morgana. Então vamos lá, vamos apresentar primeiramente o nosso querido Silvio Costa. Silvio Costa, ele é diretor do Departamento de Mediunidade e membro da diretoria executiva da USE São Paulo. Ele é tarefeiro do Instituto Espírita de Educação em São Paulo, capital. Eu quero uma boa noite muito, muito, muito especial mesmo para o meu querido amigo Silvio. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo. Ô Ale, brigadão pela oportunidade, boa noite a todos, que a gente possa ter aí uns momentos de bastante reflexão, discussão. Façam perguntas mesmo, bem difíceis, porque o Ale está aí para ajudar. O Silvião está aí hoje, pode ficar à vontade. O Silvio e o Mauro tá aí, pode ficar à vontade. O Ale está aí, olha, vamos em frente. Pessoal, me dê um retorno do som do Silvio, tá tudo ok? Vocês vão me dando aí. Enquanto vocês vão me dando um retorno, eu vou apresentar o nosso outro convidado, fera da noite. Nós vamos estar também hoje com o nosso querido Mauro Santos. Mauro Santos é diretor do departamento do AECE da USE, atendimento, AECE, atendimento espiritual no Centro Espírita. Ele é presidente da USE Intermunicipal de Embu das Artes, presidente da Frateceb, né, assistência, e também é primeiro tesoureiro da USE Regional São Paulo, ok? Aquele boa noite mais que especial para o nosso querido Mauro. Boa noite, querido. Boa noite, Ale, boa noite, Silvio. Para mim é uma grande alegria estar com vocês aqui nesta noite e esperamos que ela seja uma noite muito produtiva e que a gente consiga aprender muito. Afinal de contas, todos nós estamos em aprendizado. Que eu não souber, eu passo para o Silvio e ele responde. Com certeza, a gente joga para o Silvio, a gente joga para o Silvio. Pessoal, me dê um retorno do som do Mauro, por gentileza, para a gente saber se está tudo ok, se vocês estão ouvindo bem ele. E ó, não esquece de curtir e compartilhar, hein? Vamos lá. Olha lá, o teu xará Mauro, ó. Olha lá, ó. Mauro Zanin dando boa noite pro Mauro, olha lá. É isso aí, gente boa. Som ótimo. Eu falava a Mauros que vem para bem. Boa, gostei. O pessoal do Mauro tá em peso aí, ó. Sou do Jardim Maria Rosa, abraço. Opa, é isso aí, pertinho da minha casa, hein? É isso aí. Então vamos lá, olha. O tema da noite é um tema que nós temos muito cuidado e temos tendo muita frequência hoje, né? Não só aqui na regional nossa, mas por todo lugar que a gente vai, fora do estado ou aqui mesmo no estado de São Paulo, interior, é uma preocupação o que fazer com a criança que começa a despertar, né, aquele germe da mediunidade, o que fazer com o jovem, o mais ainda, Mauro, como acolher isso aí, como lidar com isso, entendeu? Então, hoje, a gente vai se balizar por esse tema. E eu vou começar, como é de praxe, né? Qual é a definição de criança e jovem? Primeira coisa, a gente tem que saber, porque às vezes a pessoa pensa que é uma coisa e às vezes é outra. Quais as idades que são consideradas tanto uma criança quanto outro jovem, para a gente poder, o pessoal que nos acompanha, que às vezes não tem esse conhecimento, comece a embalar na nossa vibe da noite aí. Vamos lá. Bom, pode responder, Silvio? Você responde essa? À vontade, os mais jovens... Pode ser os dois aí também, pode ficar tranquilo. Vamos utilizar a definição que o Estatuto da Criança e o Adolescente apresenta, né? No Brasil,
criança é considerada até 12 anos de idade. Então, dos 12 até os 18, é considerado adolescente. Dos 18 anos até os 29, considerado jovem, né? Mas só até os 29? Pô, pensei que era até os 50, pô, era jovem. Também a juventude é um estado de espírito, mas é uma definição clássica. Da clássica aí. Adolescente e aquilo que é conhecido convencionalmente no mundo, né? Dizem ainda que os adolescentes jovens ficam entre 15 e 17 anos. E os jovens, chamados jovens, também é uma outra definição, né? Vão de 18 até 24. E os jovens adultos vão dos 25 até os 29. Nós encontramos hoje em dia jovens adultos até os 45, 46 anos. Até os 50, 60, né? Eles saem um pouquinho fora do lugar comum, mas classicamente até os 29 anos. Legal. Legal mesmo. Silvio? Além disso, é jovem experiente, tá, Ale? Nossa categoria, tá? Nossa categoria, né, Silvio? Eu, você, o Mauro são jovens experientes, né? Essa questão essa questão de definição de juventude, ela depende muito também da questão da sociedade, né? E principalmente até da cultura, do país. E a gente vê que essa questão de ser jovem, ela muda muito com o tempo, né? Hoje, é uma questão cultural e social. O jovem, antigamente, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei a resposta mais ou menos. Mauro, com quantos anos você começou a trabalhar? Olha, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Sim. Eu sou de uma época anterior ao atual Estatuto da Criança e Adolescente. Naquela época, era permitido que se trabalhasse antes dos 16 anos, né? E não tinha o conceito de aprendiz que tem hoje em dia. Sim. As mulheres se casavam antigamente, constituíam família e chegavam na maternidade, tirando os casos que a gente conhece ainda da gravidez na adolescência, mas era algo extremamente comum, né? A mulher, ela, entre aspas, perseguia a maternidade muito cedo, o matrimônio e a maternidade de forma muito, muito jovem. Então, as pessoas, entre aspas, também envelheciam mais cedo, porque elas tinham muito mais responsabilidades do que tem hoje na média. Lógico, tem pessoas que começam a trabalhar ainda hoje muito cedo, a gente sabe pelas questões sociais, mas isso mundialmente vem mudando. Assim como a velhice, ela inicia também muito mais tarde, né? A questão você tem pessoas aí em pleno gozo das suas questões físicas, profissionais, intelectuais, com 70, 80 anos. Eu vejo hoje meu filho tem 8 anos. Eu brinco com ele pergunta assim, nossa, você já tem 42 anos? Aí eu falo para ele, aí eu falo assim, eu espero viver no mínimo mais o dobro disso. Aí ele fala assim, nossa, para chegar nisso falta muito. Eu falo assim, você provavelmente é de uma geração que vai viver tranquilamente além dos 100 anos. E quantos anos vai ser o jovem daqui, nessa geração que nós estamos falando hoje, que está com 10 anos, qual vai ser a velhice e qual vai ser a adolescência? Como vai ser isso? Vai ser diferente. Então, nós estamos falando de algo temporal, né? De algo que hoje nós temos essa característica. Tanto que o Mauro foi bem categórico em falar que segundo o estatuto vigente, né? Vigente nessa nossa atual. Ele pode modificar, né? As leis humanas, os estatutos, as regras humanas, elas se modificam com o tempo, elas vão se aperfeiçoando. Só Deus não muda. O restante, tudo muda. Perfeito. Na minha fala inicial, eu frisei, né, da importância do tempo, que a gente vê com muita frequência isso nos centros, né? Crianças desenvolvendo o germe da mediunidade, já se apresentando de alguns sintomas, alguma coisa do tipo. Então eu queria perguntar, por que vemos tantas crianças e jovens com esses supostos sintomas aí que eu disse de mediunidade hoje?
Ale, é o seguinte, vamos lá. Isso é um assunto bem, como é que eu vou falar para você? Polêmico? Não, não é polêmico, mas a gente precisa sair um pouco da caixinha para discutir. Da caixinha da casa espírita, inclusive, tá? Nós vemos hoje uma divulgação muito grande, inclusive até um modismo de se dizer que é espírita, certo? Esse é o primeiro ponto. E a gente vê hoje, por exemplo, nas próprias novelas, nos meios de comunicação, as pessoas utilizando, até em brincadeiras, falam assim, nossa, eu nasci no Brasil, eu recebi uma hoje, nossa, eu nasci no Brasil, né? Então eu devo ter errado muito na última vida. Isso pessoas que não são espíritas, pessoas no meu trabalho, que ficam encaminhando mensagens com esse teor. E o que a gente vê nisso? Que é uma popularização dos dizeres espíritas. Esse é o primeiro. 2, nós vemos uma condição hoje um tanto diferente, uma realidade um tanto diferente que nós vivíamos há alguns anos atrás. Em relação ao quê? Hoje as crianças elas ficam muito mais sozinhas. Hoje se vive em espaços muito mais fechados, menores. Não que as casas são menores, os quintais são menores. Antes, as crianças, elas usavam dessa energia toda para brincar na rua, para jogar bola, para fazer tudo isso. Tenho certeza que nós falando de nós três aqui, nós passamos uma juventude, uma infância desse perfil. Hoje é muito mais restrito, até nos grandes centros. Isso não é só nos grandes centros, principalmente. Então, as crianças ficam muito mais... aquela energia toda, que é característica, que é uma condição física, uma condição biológica, ela fica muito mais restrita. E aí elas são muito mais educadas e ficam muitas vezes muito mais na escola, muito mais tempo na escola, muito mais tempo para quem tem condição, sendo criado pela babá, né? Ficam trancadas em apartamento, principalmente nas grandes, estou falando de São Paulo até, né? Eu estou falando de São Paulo. Então, você tem esse acúmulo de energia nessas crianças. E isso vai se refletir no quê? Na energia delas. Então, como está muito popularizadas as questões espíritas, muito se fala a respeito do quê? Que essas crianças, elas começam o poder criativo delas está todo ali. Então, elas começam até a se sugestionar, e os pais são sugeridos a entender que toda aquela energia delas pode ser mediunidade, de coisas naturais mesmo, do dia a dia. E hoje nós vivemos uma geração do quê? O jovem é o Rivotril e a criança é a Ritalina. Nós não ouvimos hiperativos. Muitas vezes a criança não é hiperativa. Isso eu estou usando palavras da própria medicina, dos médicos, que falam que as crianças, os pais estão terceirizando essa energia através do medicamento. E aí se começa o quê? Também se sugestionar que muitas vezes é mediunidade. Porque a mediunidade, na forma, assim, na idade infantil, ela sempre existiu. Sempre existiu. Né? A gente vê tantas vezes o amiguinho imaginário. Quantas vezes que a gente não ouviu a respeito disso? É que hoje se dá muito mais ouvidos às questões espirituais, por incrível que pareça. Então as pessoas começam a relacionar os problemas delas também com esses dizeres. Então é por isso que a gente começa a ouvir de forma muito mais popular esses pontos. Não, ótimo. Mauro, pode falar, Fique. Só mais uma observação, né? Nessa questão de mediunidade em criança, a gente tem alguns exemplos clássicos, por exemplo, o Chico Xavier, desde 4, 5 anos, ele já tinha essas percepções de uma maneira bem intensa. O próprio Divaldo também, para falar dos mais conhecidos, também teve. Né? Então, a mediunidade é uma faculdade natural do espírito, porque a mediunidade é um patrimônio do espírito, né? E a criança, em tenra idade, ela tem uma facilidade muito grande de desenvolver essas percepções. Alguns de uma maneira mais intensa e outras de uma maneira mais encoberta, de uma maneira mais imperceptível, né? Mas a mediunidade, de uma maneira geral, é patrimônio do ser humano e não é de se estranhar que essas crianças, né, que a gente tem observado, por serem espíritos também aí de longa data, de longa jornada,
vem para a encarnação com os seus compromissos, com as suas necessidades de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de autoconhecimento, de evolução, e a mediunidade é um recurso que elas terão para poder trilhar esse caminho. Não, legal. Olha, só me desculpem, às vezes a gente vai numa sequência lógica das perguntas, que tem muitos aí no chat que não tem um conhecimento, outros têm até demais, que aí tem vendo os nomes aí que são fera aí. Mas outros estão começando agora. Então, seria interessante a gente conceituar o que nós entendemos, o que vocês entendem, né, por mediunidade. A gente está falando muito de mediunidade, criança, já conceituou o Mauro a faixa etária, que é, você falou agora sobre as questões mais abertas, mas o que é mediunidade? Para o pessoal se ligar mais aí no chat. Vai lá, Mauro. Vai lá, Maurão. Qualquer coisa joga por cima, fica tranquilo. Departamento da mediunidade. Mas, na pergunta o que é mediunidade, né? Segundo o Livro dos Médiuns, que é o livro básico, se a gente quiser entender um pouquinho de mediunidade, principalmente para aqueles que ainda não têm conhecimento, né? Aqueles que estão começando agora, estamos falando, eu estou conversando com pessoas que têm conhecimento e pessoas que ainda não têm conhecimento da doutrina espírita, né? Perfeito. Mas a gente recomenda, né, que primeiro procure conhecer aquilo que o Livro dos Espíritos traz. Em conhecendo o Livro dos Espíritos, nós podemos nos aprofundar no conhecimento, no entendimento e irmos ao Livro dos Médiuns. E olha que interessante, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, Allan Kardec vai falar uma coisa muito interessante, ó, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. Então, ele fala ainda que essa faculdade ela é inerente ao ser humano, né? Ela não constitui um privilégio exclusivo. Algumas pessoas, como já dissemos antes, têm essas percepções, a mediunidade como percepção, um pouco mais intensa. Consegue ouvir o que poucos ouvem, ver o que quase ninguém vê, ter percepções além dos 5 sentidos naturais, visão, audição, olfato, paladar e tato. A mediunidade é até tratada de alguma forma como sendo aí um sexto sentido. Então, é isso. A mediunidade é uma percepção extrasensorial. É uma percepção que a gente tem de coisas, de fato, com visões que poucas pessoas têm ou muitas pessoas talvez não tenham. Mas falando em muitas pessoas, eu diria que todos nós, de alguma forma, somos médiuns, porque a intuição, né? O que é intuição? A intuição é quando a gente tem uma sensação, que a gente tem um sentimento, que a gente tem alguma coisa que diz para nós sobre algo que está à nossa volta e que a gente não consegue explicar bem como é que isso ocorre, né? Mas isso também é um tipo de mediunidade. Entendi. Vamos lá, Silvio. Eu não sei, o Silvio acha que vai completar essa questão. Afinal de contas, o especialista aqui em mediunidade é ele. Com certeza. Me inclua fora dessa, Mauro, dessa responsabilidade, aí, além de todas as nossas já. Mas, bem, assim, só corroborando com o que você trouxe, Mauro, todos nós, de certa forma, somos médiuns, todos aqueles que sentem, porque a mediunidade não é uma questão biológica, primeiramente, né? Também, isso. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, somos médiuns. O que difere um pouco, a gente fala muito de médium, é aquele que tem a possibilidade dos fenômenos de forma mais caracterizada, né? Mais intensiva, né? Mais intensiva, que tem as percepções, as sensações, elas de forma mais clara, né? Então, neste momento, quando a gente fala na mediunidade na infância, ou na mediunidade em qualquer fase, né? Assim como também tem a mediunidade para aqueles que já estão numa idade, já que eles chamam da melhor idade, né, hoje,
pessoas que já têm uma condição, a mediunidade ela vai mudando também a partir do quê? Da nossa mudança biológica. Conforme nós vamos envelhecendo, a mediunidade também tem a sua mudança, né? Então ela tem a sua característica muito clara na infância, na fase adulta, nessa fase que nós estamos, e depois também, na fase da idade, já um pouco mais avançada, ela tem uma outra característica. E isso ela se destaca, os médiums se destacam por essa possibilidade, não se destacam no sentido de serem evidentes, né, e fazerem sucesso, mas eles se destacam para eles mesmos, isso daí, quando eles tornam mais claras as manifestações, principalmente. Incluindo também a intuição, a inspiração, também faz parte disso, né? Porque algumas vezes nós temos algumas ideias que parecem inatas, né? E que realmente são induzidas por espíritos, né? Importantíssimo só a gente saber a quem nós estamos sintonizando, né? No nosso dial mental, a quem que nós estamos sintonizando? Estamos servindo a quem? Não, legal. Pode falar, amor. Um exemplo muito simples, falando em intuição, né? Mais ou menos assim. A gente, por exemplo, tem que ir para um determinado lugar e tem duas opções de caminho para poder ir. Aí você pega e escolhe aquele caminho que está mais tranquilo, que está melhor, que não tem trânsito, ou que de repente não teve nenhum acidente, ou que de repente mais tarde você soube que ali por onde você ia passar teve um acidente feio, coisa e tal. Aí a pessoa tributa isso, nossa, mas que sorte que eu tive. E muitas vezes, né, a sorte não tem nada a ver com isso, é uma intuição que a pessoa tem, sem ela se dar conta de ter feito aquela escolha que lhe propiciou, vamos dizer assim, essa facilitação, né? Esse livramento, como dizem por aí. Eu não queria usar essa palavra, porque isso aí parece vai muito... do catolicismo, né? Mas vamos dizer, já que falta outra palavra, aquele livramento de alguma situação que poderia ser desconfortável, a pessoa às vezes tributa a sorte, quando na realidade isso não passa daquela intuição, vamos dizer assim, desse rudimento de mediunidade que todas as pessoas têm. Concorda com isso, Silvio? Sim, nós só passamos por aquilo que nós necessitamos, né? É muito interessante que quando a gente fala de mediunidade, muito se coloca, isso foi uma conversa, eu lembro desse trecho que eu conversei com o Ale quando eu estive aí em São José do Rio Preto, quando a gente fala a necessidade, porque muito se faz caricatura do médium ou da mediunidade em relação ao quê? E isso nós sabemos que inclusive existem algumas obras supostamente espíritas que falam que o médium é um espírito, é alguém que errou demais na outra vida, que o médium ele veio para cá para sofrer devido à mediunidade, que a mediunidade às vezes até é tratada como uma expiação, né? E a gente só passa por aquilo que a gente precisa. A lei divina, ela só proporciona aquilo que nós necessitamos. Então, se eu sou intuído e aceito essa intuição para desviar de algo que poderia acontecer, isso é por quê? Porque é uma necessidade nossa, é uma possibilidade. Então, expiação, prova e merecimento não deixam de ser uma questão pedagógica, porque a gente só passa por aquilo que a gente precisa. Né? Ótimo. E a mediunidade na infância, ela se manifesta por uma necessidade também. Porque se a gente nasce com essa possibilidade também biológica da mediunidade ostensiva, por uma característica também física, por uma característica da necessidade, por uma característica dessa manifestação e desse contato, é por uma necessidade. Não, ótimo. Sim, com certeza. Para o pessoal que está nos acompanhando entender um pouco melhor,
O Mauro começou a falar dizendo que todos nós somos médios, no sentido que todos nós temos um maior ou menor grau, uma certa sensibilidade. E graças a Deus, né, Deus não seria injusto não nos colocar dessa maneira, porque senão, como é que nós íamos sentir, né, os eflúvios do nosso anjo guardião? Né? Nós temos essa percepção. E o Silvio também já arrematou dizendo que essa faculdade mediúnica, ela é bem mais caracterizada, essa mediunidade que nós estamos falando, ela é mais caracterizada, ela tem uma certa intensidade, né? Depende também de uma organização biológica, né? E tudo mais. Assim, se dá o que nós chamamos de médios propriamente dito. Então, só para vocês se sintonizarem que está aí. E eu tenho... Joanismara chegou. Eu tenho uma pergunta do professor Walter Freire. Vocês conseguem visualizar no seu visor aí, eu vou colocar para todos aqui. Sendo a criança um espírito eterno e tendo vivido muitas experiências passadas, até mediúnicas, por que não existe no movimento espírita brasileiro um trabalho voltado para a mediunidade infantil? Essa é a primeira pergunta. Ouso dizer, sessões mediúnicas direcionadas à infância e juventude, onde espíritos poderiam se manifestar com os objetivos neste trabalho. Walter, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua pergunta. Aí vocês ficam à vontade aí. Sim, vou tomar a liberdade aqui. É um conceito que muitas vezes a gente falha, né? Nós somos espíritos imortais, eternos só Deus, certo? Porque nós somos criados em algum momento, então a gente não existiu sempre. E obrigado pela pergunta, Walter. Em relação a isso, é um tema que a gente pode avançar muito, né, nessa resposta. Por que não existem? O que eu entendi da sua pergunta, e me permite, se eu estiver errado, tá? Me esclareça se eu entendi errado. Por que o movimento espírita ele não proporciona possibilidades de trabalhos mediúnicos com essas crianças e jovens? Nós temos algumas definições, inclusive Kardec, né? Usando até de Kardec as definições que estão lá no livro dos médiums, se fala a respeito disso, né? Que tem lá no capítulo 18, se não me engano, tem o item 7, ele fala o seguinte: há, no entanto, crianças médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escritas e visões. Apresenta isto o inconveniente. O inconveniente de quê? Que ele está complementando a questão número 6, né? Que haverá inconveniente de desenvolver-se a mediunidade das crianças? A gente pode responder de várias maneiras, tá? Mas eu vou tentar aqui ter uma linha uniforme. Primeiramente, a criança, por mais que ela tenha a mediunidade, e o jovem até, a mediunidade bem caracterizada, primeiramente, existe uma questão do quê? De se caracterizar a mediunidade. Porque, igual, voltando na minha primeira fala, lá no comecinho, muitas vezes o que se coloca como mediunidade não é mediunidade de fato. Esse é o primeiro ponto. Se caracterizando a mediunidade, existe a primeira coisa, que é a questão física. A criança ainda, a criança e o jovem ainda, eles não estão constituídos, muitas vezes, fisicamente, até uma determinada idade. Então, eles não têm ainda o aparelho. O aparelhamento do médium é o corpo físico. Então, até a formação cerebral. Então, ele não está pronto para isso. Esse é o primeiro. 2, a questão emocional e psicológica. Eu não sou psicólogo, mas a gente sabe que a mediunidade, ela representa uma alteração psíquica. E nós vamos o quê? Nós sofremos esse impacto. A criança está preparada, o jovem está preparado para esse processo? Porque nós saímos do campo, existe uma palavra que eu não recordo agora, me fugiu agora, mas existe uma questão que quando nós estamos, nós saímos do nosso campo de consciência. Nós saímos. Tem uma transcendência, alguma coisa do tipo? Vou dizer assim, não seria bem. Existe uma palavra
Kardec usa, que agora eu não lembro. Me perdoem. Mas ele sai, ele não tem ali a consciência total. E nesse momento, nessa busca do plano espiritual, nesse intercâmbio, e de todos os riscos que existem no intercâmbio, a criança e o jovem estão preparados emocionalmente? E eu acho que o terceiro caso, que é o mais importante, eles têm preparo doutrinário, conhecimento doutrinário para isso, para ter a mediunidade, usufruir da mediunidade, e principalmente a mediunidade que a gente trabalha, a mediunidade de servir. A mediunidade que nós falamos, né? A mediunidade com Jesus. Eles têm um preparo doutrinário para isso? Eles têm conhecimento doutrinário para isso? Porque senão, porque nós sabemos que desenvolver mediunidade é algo muito simples, entre aspas. A gente toma um chazinho lá caprichado, de cogumelo, e a gente tem lá os estímulos, inclusive hormonal, que nós vamos ter o quê? Acesso ao plano espiritual, às manifestações espíritas. Mas é isso que a gente quer? Qual a finalidade da criança? Vamos pensar o seguinte, eu usei na última fala necessidade. Qual a necessidade das crianças e jovens darem manifestação? E muitos colocam o seguinte, puxa, mas Kardec se utilizou de jovens para o trabalho, para o início da codificação espírita. Foi uma necessidade. E outra coisa, o que era a juventude naquele momento é bem diferente de jovem do que é hoje. Bem diferente. E também existem até questionamentos em relação até à idade. A idade, né? Isso mesmo. Né? E não eram tão jovens assim como está lá em alguns... 28, 29 anos, né? E isso daí. Existe esse questionamento das idades. Né? Então, será mesmo? Então, primeira coisa, necessidade. Existe necessidade? Existe conhecimento doutrinário? Existe a questão física? Existe a questão emocional. Considerando também, né, Silvio, que a mediunidade ela é uma oportunidade que o espírito tem, como nós já falamos aqui, para o seu próprio desenvolvimento, autoconhecimento. E a mediunidade ela pode ser uma mediunidade de tarefa ou pode ser uma mediunidade de prova. Se é uma mediunidade de tarefa, nós não podemos deixar de lado e deixar de ter a certeza de que a espiritualidade maior, a espiritualidade amiga, vai, de alguma forma, auxiliar aquela criança que já traz em si as possibilidades mediúnicas, para que no momento certo, essa mediunidade dela possa se revelar. Foi o que aconteceu, por exemplo, já citamos aqui com o Chico, com o próprio Divaldo, que só a partir dos 17, 18 anos é que começaram a trabalhar de uma maneira mais intensa na mediunidade. O próprio Chico, ele escreveu o primeiro livro dele aos 22 anos, que é o Parnaso de Além Túmulo, né? Ou seja, quando ele já tinha a preparação psíquica, já tinha o conhecimento, já tinha os meios para lidar com essa mediunidade. 17 anos após a primeira experiência que ele teve com espíritos, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu creio o seguinte, que nas leis maiores, e nada acontece sem que faça parte de um propósito maior, né? Existe aí, sim, toda uma estrutura fora do nosso campo de visão, e de muitos até da compreensão, que dá sustentação aos médiuns durante esse tempo em que eles não têm ainda a possibilidade de se envolverem mais diretamente com a educação dessa mediunidade. Enquanto isso, pais, educação. Eu acho que ele travou um pouco, né? Ele travou um pouquinho. Ele travou, não tem importância. Ó, tem uma... a Rita, ela colabora com essa resposta, olha lá. Ó. Consegue ver aí, Silvio? Seria uma responsabilidade que mais cabe ao adulto que para uma criança, não seria tirar a infância e a juventude? Também, sim, é uma outra coisa. Pessoal, assim, a gente fala na sociedade, nas questões sociais mesmo, que criança precisa ser criança, certo? Uhum. E ponto. A gente tem tanta coisa, é a mesma coisa de se forçar. A gente ouve muito, Ale,
você deve ouvir aí muito também, o Mauro, a respeito do quê? Às vezes as casas espíritas fazem campanha, do mesmo jeito que fazem a campanha de arrecadação de fundos para mantenimento da casa espírita, campanha de alimento para a área social, fazem campanha de médium também. As pessoas chegam na casa espírita, até um outro trabalho que dentro da USE a gente desenvolve, né? Cuidados na prática mediúnica no centro espírita, que muitas instituições fazem campanha para arrecadar médiums. A pessoa chegou na entrevista, ela se coloca com as suas sensações ali, muitas vezes por uma fase emocional que ela está, até para chamar atenção, para que ela se volte, é permitido que ela se tenha essas sensações, para que ela chegue na casa espírita e tenha esse apoio. E dentro dessa chegada dela, não se estuda, não se prepara. E aí a gente tem o quê? Um monte de equívocos. E tem tanta coisa para as pessoas que chegam na casa espírita desenvolver, tantas possibilidades, que muitas vezes se fala somente na mediunidade, no trabalho, na desobsessão. Não é que a casa espírita não deva ter... A casa espírita ela existe porque ela tem os trabalhos espirituais, né? Só que para os trabalhos espirituais, se tem tantas outras atividades ao redor. Por que as crianças e os jovens não se colocam, a casa não se organiza para ter uma educação espírita, infantil, que nós chamamos de evangelização, de uma forma equilibrada? Os jovens não são envolvidos nas tarefas também da casa espírita. Nós participamos e conhecemos várias casas espíritas que os jovens participam da livraria, da biblioteca, no auxílio de organização do salão, nos trabalhos de assistência social. E não é só jovem, não, jovem só trabalha na assistência social. Não, tem várias e várias atividades. Inclusive, no apoio à administração. A gente tem grandes problemas de administração, de organização, de documentação em casa espírita. Tem muitos jovens com muitos talentos, com informática, com várias coisas que podem ajudar em várias coisas na casa espírita. Por que a gente precisa, obrigatoriamente, colocar essas criaturas para o trabalho na assistência espiritual? Porque eles têm essa questão. A questão da mediunidade na infância e na juventude, ela pode ser ajustada com outras coisas, com outras formas, de colocar essa energia que o Mauro comentou, que até a mediunidade dela de tarefa. Quem disse que nós não estamos usando, neste momento, a nossa mediunidade? Quem quer dizer que nas atividades no centro espírita da biblioteca a gente não use a nossa mediunidade? Através do quê? Da mediunidade que não necessita ser de manifestação de espíritos. Não, perfeito. Mauro, quer falar mais alguma coisa? Não, tá perfeito. Tranquilo. Então vamos lá. Kardec ele fala nas suas obras, tá? Inclusive numa que a gente está realizando um estudo pela USE aos domingos, que é o Espiritismo, que a mediunidade, né, a obsessão, ela é um dos principais escolhos da mediunidade. E essa mediunidade, ela sendo sempre ou criança, ou jovem, ou em qualquer idade, o que é obsessão? Para os nossos que nos acompanham aí ter uma noção. Como que vocês definiriam obsessão? Pode ir, Mauro. Pode ir aí, Mauro. Pode ir. Bom, de uma maneira simples, a obsessão Mauro está travando. Tá cortando, Maurinho. Quer continuar você, Silvio? Sim, eu vou colar, tá? Porque tem algumas coisas que a codificação, assim... que seja lógico, ou que seja impertinência, pensamentos infelizes. A obsessão, ela tem essa característica de ser um pensamento do qual a pessoa segue. Tá travando, né, Ale? Continua você. Então, vamos lá.
Mauro, dá uma olhadinha no teu WhatsApp, Mauro. Pode ir aí, Silvio. Vamos lá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 28, tem uma definição muito interessante do que é obsessão, tá? Eu vou pegar ela aqui. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Quando, assim, a questão de um espírito mau, como é que a gente pode entender isso do espírito mau? É um espírito ignorante, que muitas vezes esse espírito não entende, ele não entende a lei divina, ele não entende o que ele está fazendo, ele só tem um desejo, muitas vezes, algumas vezes, da obsessão de prejudicar aquele outro, ou às vezes ele nem entende que ele está prejudicando o outro. Né? Ele quer, até algumas vezes a obsessão acontece porque o espírito, ele quer estar próximo do outro e ele interfere no outro. Então não precisa ser só para o mal. É que é muito mais caracterizado, né? Muito mais característico quando a gente fala de obsessão, e aí a gente fantasia um pouco, né? Fantasia que é o espírito mal, das trevas, que ele vem e obsedia, e quer atrapalhar, quer acabar com a vida, quer jogar o carro em cima do outro, toda aquela história, uma lenda assim que é criada, né? Mas não, existem casos agressivos como esse, inclusive tem lá categorizado, né, no livro dos médiuns, os tipos de obsessão, né? Mas todos nós estamos muito e muito expostos à obsessão, principalmente a obsessão simples, né? Todos nós podemos passar por todos os graus de obsessão, mas nós estamos muito mais disponíveis à obsessão simples, e que isso acontece em muitos momentos da nossa existência, e que a gente não deve tratar a obsessão como simplesmente como se trata como uma doença, uma praga, ou algo do tipo, né? Que é permitido. E outra coisa, a obsessão ela é muitas vezes um caminho de mão dupla, né? Existe, mesmo que inconsciente, a permissão, nós nos permitimos a isso. E lembrando que a obsessão não existe também, aqui nós estamos falando do espírito desencarnado para o encarnado, mas ela também existe aí no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais com os próprios encarnados. Inclusive é muito interessante o que está aqui no livro, no Evangelho, que fala que um espírito exerce sobre o indivíduo, né? Esse espírito algumas vezes pode estar encarnado. Ótimo. Só respondendo... Eu perdi a comunicação com vocês, se vocês conseguiram... Isso, está travando o seu som. Travou meu som, agora está dando para ouvir direitinho. Agora tá. Então, eu acho que foi algum obsessor que passou por aqui, hein? Falaram aqui mesmo. A Lu falou, olha que a Lu Selena, nossa querida lá de Palestina, ó, a internet dele está obsediada lá. Está obsidiada, né? Então, o senhor estava falando na questão da obsessão, só para a gente poder completar um pouquinho aí essa questão, ele falou que tem obsessão simples, a fascinação e a subjugação dentro dos graus da obsessão, né? Que ela pode ocorrer de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, e também tem a auto-obsessão. Olha que interessante como ela se desdobra, essa questão da obsessão. Eu vou falar rapidamente aqui, numa experiência que a gente teve com relação a isso, né? Uma reunião mediúnica, alguns anos atrás, uma pessoa se apresentou para a gente, isso passou primeiro no atendimento espiritual, dizendo que toda noite sonhava com o esposo dela, que já tinha desencarnado, e que não deixava ela em paz, ela achava que o esposo estava obsidiando ela e tudo, né? Nós atendemos a pessoa no atendimento fraterno, colocamos o nome dela para as reuniões mediúnicas que eram realizadas na casa, da qual a gente também participava, né? E, num belo dia, aparece lá incorpora um espírito num estado de sofrimento, né, num desespero muito grande, dizendo, olha, mas aquela mulher, ela não me deixa,
ela só fica pensando em mim, ela fica me xingando pelas coisas que eu não fiz. Eu quero me livrar dela, mas não tem jeito, parece que tem um imã que me puxa lá para onde ela se encontra, né? E depois disso, naturalmente, a gente acabou associando o caso, embora ele não tenha dito claramente, mas ficou muito evidente que era essa a situação. A obsessão, na verdade, não era do desencarnado para o encarnado, era ao contrário. O encarnado também, pelo seu pensamento, ele acaba atraindo esta influência que lhe faz ter esse pensamento fixo, não é? O Haroldo Dutra disse uma vez que o obsessor ele só sopra aquela brasa que já existe dentro de nós, né? Que nós é que, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações, é que atraímos essa influenciação. Só respondendo para a Shirley, ela está falando que o seu espírito não tem idade, isso não faz sentido? Sim, mas quando ele reencarna, Shirley, ele precisa de uma predisposição biológica para que ele possa fomentar essa faculdade mediúnica. Não é assim, só porque ele é milenar que ele já chega chegando. Não, ele tem que ter todo um amadurecimento. É o caso que o Mauro falou do Chico. Ele começou a ter visões de 5, 6 anos de idade, mas o primeiro livro só surgiu lá na frente com 22, 23 anos. Então ele precisa ter esse amadurecimento, ok? Pegando o gancho da questão do professor Walter, uma pergunta para vocês aí. Qual então seria o papel das instituições espíritos centros, né, no caso, frente ao jovem e à infância na questão da mediunidade? Eu acredito que é o principal ponto de qualquer conversa sobre esse assunto quando se fala de movimento espírita e do trabalho do centro espírita, né? Primeiro, de todos, que eu acho que é a palavra que a gente precisa levar sempre à frente quando a gente fala de casa espírita, que é o acolhimento. Isso. O primeiro papel da casa espírita é o acolhimento. Porque muito se fala que o centro espírita é um hospital. Eu acho que o centro espírita ele é muito mais uma escola do que um hospital. É uma escola que tem papel de hospital em alguns momentos, mas é muito mais escola. Mas no aspecto mesmo da escola do acolhimento, de se acolher aqueles que chegam. Esse é o primeiro, tá? Depois do esclarecimento. Porque muitas casas espíritas, a gente já viu isso e vê que as pessoas que chegam com mediunidade, não só crianças ou jovens, mas também até os adultos que chegam em algumas fases de sua vida, chegam lá na casa espírita, através até do primeiro contato, às vezes chegam na recepção e vão para o atendimento fraterno, ou que algumas casas chamam de entrevista, de plantão, mas a gente vou padronizar aqui o discurso como um atendimento fraterno, é o quê? De esclarecer essas pessoas, de ouvi-las, de entender. Porque tantas pessoas chegam na casa espírita com os fenômenos acontecendo e que são decorrentes do quê? De processos emocionais, de processos de fragilidade, e que a mediunidade ela é possibilitada, a manifestação dos espíritos, ou algumas vezes por obsessão, e também acontecem os fenômenos não sendo obsessão, mas que levem essas pessoas, que é um caminho que a espiritualidade que se aproveita, são levados para a casa espírita. Eu acredito que muitos, aconteceu comigo, a mediunidade, ela foi o caminho para eu chegar na casa espírita. Jovem, não sabia, não entendia, nunca tinha ouvido falar de espiritismo, né? E foi através dos fenômenos mediúnicos, e que aí o que aconteceu? Chegou na casa espírita, a minha mediunidade sumiu. Durante um bom tempo. Se você me permite, eu me lembrei, tem muito de mim nisso. Por quê? Me lembro quando eu cheguei a primeira vez no centro, por indicação de um amigo, ele falou assim, nossa, eu tô sentindo umas coisas muito ruins, falei, tô vendo muito espírito, tô vendo um monte de coisa, né? Ele falou, nossa, você é médio vidente, vai lá no centro. Eu fui. O cara falou assim, olha, filho, vou te dar um livro, você vai ler, vai estudar, vou pegar teu nome aqui certinho. Você vai ficar 4 dias aqui tomando um passe meio que especial, na época ele falava lá, eu fiz tudo, nunca mais vi nada. Então, é muito bem por aí a coisa.
Não tinha nada, era obsessão mesmo. Então, o problema da casa espírita tem a questão do acolhimento, a questão do esclarecimento e a oportunidade de aprendizado. Do quê? Através do quê? Dos cursos e das atividades, do envolvimento das atividades. Isso faz o nosso desenvolvimento. Então, a casa espírita tem que estar preparada para isso. E para as crianças e jovens, tem o diferencial do quê? Das turmas serem preparadas para receber essas crianças e jovens, né? Saber lidar com essa diversidade, porque isso também é uma diversidade. A mediunidade ostensiva nessa idade, ela é também uma diversidade entre as crianças. Como é que os evangelizadores, foi tanto que foi uma iniciativa muito bacana no ano passado, do pessoal de São José do Rio Preto, que nós tivemos a oportunidade de fazer um seminário de quase 8 horas, falando sobre mediunidade na infância e na juventude para evangelizadores. Então, quando a gente falou para os evangelizadores, chamou a atenção deles, porque a gente descobriu, inclusive, que muitos deles nunca tinham estudado sobre mediunidade. Olha que responsabilidade. Nós estamos num centro espírita, então nós estamos muito mais próximos desses acontecimentos. Como é que os evangelizadores estão preparados para lidar com essas situações? E se um jovem começa a ter manifestação durante uma aula, durante um estudo de juventude? Como é que o evangelizador vai cuidar desse assunto, dessa situação? Né? Aí o Mauro tem todo o cabedal para isso. Na realidade, o papel do centro espírita, né, é acolher, consolar, esclarecer e orientar. O acolher é sempre o primeiro momento, é sempre o primeiro passo, seja com adultos ou crianças. Então, eu abro aqui um parênteses para dizer que as nossas casas espíritas, de uma maneira geral, e eu diria até o próprio movimento espírita precisa trabalhar um pouco mais isso, de propiciar um ambiente onde a criança e o jovem se sintam acolhidos, onde ele possa ter contato com pares, onde ele possa observar que existe um ambiente que lhe dá a possibilidade de aprendizado, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu modo de pensar, com pessoas também que vivenciam ali as mesmas problemáticas que ele vivencia, né? E nem sempre isso acontece. Muitos jovens, muitas crianças, eles chegam ao centro espírita e não encontram um ambiente para que eles possam prosseguir nesse aprendizado e, vamos dizer assim, realizar essa terapia que a educação propicia na questão da mediunidade para pessoas que ainda não estão preparadas para trabalharem com isso de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais constante. Então, o que se pode fazer nessas situações? Uma criança, um jovem que, de repente, tem algumas manifestações espontâneas, enfim, que as pessoas percebem que está acontecendo alguma coisa diferente ali. Primeiro ponto, uma coisa muito importante também, não confundir isso, precisa verificar, e aí é importante ter essa aproximação até da família, se essa criança, se esse jovem não tem um outro problema de ordem psicológica. Uhum. Então, a gente primeiro precisa descartar essa questão do psiquismo da criança, do psiquismo do jovem, que pode, e muitas vezes confundido com a própria mediunidade. Em sendo mediunidade, tratar a questão sem nenhum tipo de misticismo. Com os recursos que a doutrina espírita apresenta, prece, passe, acolhimento, esses recursos, com certeza, vão fortalecer aquele que está passando por essa situação e dar condição para que ele possa, né, aos poucos, ir se fortalecendo. Então, eu acredito que o caminho seja ele. De toda forma, em sendo criança, o contato com os pais é fundamental. Não há como se
tratar dessa situação no atendimento espiritual, sem que a gente tenha contato com os pais, sem que a gente entenda os porquês. Porque muitas vezes o problema da criança está justamente lá, em casa, está na família. A gente tem relatos do pessoal da evangelização que a criança ela se revela no centro espírita de uma maneira em que ela dá mostras de que toda a situação que ela vem enfrentando tem a causa lá no seu próprio lar. Então, aí você pega e expande um pouco mais esse tipo de ação, de atuação. Existe complexidade? Existe sim, mas é preciso que as casas espíritas propiciem meios para que esse atendimento, para que esse acolhimento, e eu diria até essa assistência espiritual possa ser realizada de uma maneira abrangente e efetiva. Não, legal. Nós estamos falando sobre essa temática de criança, jovem, né? Surgiu até perguntas aí. O Marco Milano até gostou do chegando aí. E ele está falando da questão do amadurecimento, da questão biológica, como o Mauro bem disse, você também disse, Silvio. Tá, então agora eu vou fazer uma pergunta capital. Qual seria a idade correta para o início do trabalho mediúnico num centro espírita? Bem, essa pergunta não é capital, não, né? Essa é o país inteiro. Bem, assim, precisamos avaliar várias coisas, tá? E eu vou começar por uma questão básica, que é assim, a questão até de legal. Legal que eu estou falando de lei mesmo. Uhum. A pessoa, o espírito encarnado, ele está num estado transitório, ele está num estado de transe. Então, ele está num estado, eu vou usar, como se uma perturbação da consciência. Perturbação não no sentido de ruim, mas no sentido de diferente, tá? Consciência. Então, a primeira coisa nós podemos, se não houver se não tivesse um consentimento dos pais para isso, os pais poderiam, sim, a gente já teve uma discussão, isso, através até de alguns amigos, advogados e espíritas, sobre isso. A gente está induzindo, pode-se colocar como se a casa espírita estivesse induzindo esse jovem a um estado de consciência fora do seu comum. Então, alterado seria o caso? Desculpe a palavra? Um estado de consciência alterado devido alterado, perfeito. Era essa palavra. É essa palavra, Lê, perfeito. Então, é um estado alterado de consciência. Então, a primeira. E pode-se levar ao quê? A um problema jurídico. Tá? Não sei nem bem se a palavra é, mas um problema de lei. Então, esse é o primeiro. Segundo, o jovem, então a gente pode traçar o quê? Já uma linha. De quanto? 18 anos. Então, 18 anos seria o quê? Lembrando de outra coisa. Muitos e muitos jovens, nessa fase, passam por momentos de transição em sua vida. Que seja principalmente, nós vivemos num país de terceiro mundo, com uma sociedade que nós precisamos cada vez mais trabalhar para complemento, e o trabalho também, ele é importantíssimo para o nosso desenvolvimento em todos os segmentos. Então, tem essa questão que passa por essa turbulência. Muitos jovens estão buscando a sua questão do estudo, de faculdade. Então, ele está num momento de vida adequado para trabalhar mediunicamente? É outra coisa que precisa ser analisada. Outra coisa, ele fez os estudos necessários para isso? Ele fez o curso básico, em cima das obras básicas, que seja na metodologia do ESD, que seja na metodologia da Terezinha de Oliveira, que seja da FES, ele completou esse estudo básico? Ele estudou sobre mediunidade? Se ele fez todo isso daí, ele pode começar com 18 anos? Pode. Esse é o nosso posicionamento na USE. Aí muitos perguntam assim, Silvio, mas olha, existe a suposição, muitos falam, que Emmanuel reencarnou, e que a tarefa dele seria na mediunidade. Tá? Isso é uma hipótese.
Não tem ninguém que comprove isso, tá? Então já deixa claro isso daí. E eu não estou dizendo, afirmando isso. Eu estou usando um exemplo somente. Então, assim, e se ele viesse no campo com todo o conhecimento que ele tem, e se ele fosse trabalhar, e se a mediunidade dele se manifestasse com 14, 15 anos, ou se fosse um espírito até mais evoluído, reencarnasse aqui e com 14, 15 anos ele tivesse conhecimento, tivesse a maturidade, ia impossibilitar que ele trabalhasse no centro espírita? Aí a minha resposta, Ale, é o seguinte: sim, iria, sim. Porque assim, se ele é tão evoluído, que ele tem tantas possibilidades assim, ele não tem problema nenhum em aguardar até ter uma idade de fazer os cursos. Ele não vai ter problema nenhum, porque ele vai estar fazendo o quê? Outras coisas, se preparando em outras, ajudando em outras coisas, trabalhando em outras coisas. Não precisa ser na mediunidade. Então a gente tem que parar de correr riscos desnecessários dentro da casa espírita. Assumir problemas que não são da nossa alçada. Nós criticamos muito, por exemplo, os médicos e a medicina de forma geral por não ter a visão espiritual. Da mesma forma, nós também erramos no sentido que nós não damos às coisas o sentido que elas precisam. Por exemplo, a gente quer dar uma de psicólogo, de psiquiatra, dentro da casa espírita. E não, cada um naquilo que desenvolve. A casa espírita com essas crianças, muitas crianças chegam com supostos distúrbios de mediunidade e são problemas, igual o Mauro falou muito bem, são questões familiares, que ela precisa ser o quê? O centro espírita precisa ter a maturidade de sugerir que essa família procure ajuda especializada, fora do centro espírita. Mas a gente algumas vezes acha que trata tudo como obsessão, trata tudo como desequilíbrio espiritual, e muitas vezes não é. E isso é um preconceito da nossa parte. Com certeza. Mauro, alguma informação? O Silvio colocou bem essa questão da idade, não é? E se a gente for observar, olha, tudo aquilo que insere uma responsabilidade um pouco maior, só é permitido depois que o indivíduo ultrapassa os 18 anos. Por exemplo, a carta de motorista, ele só pode tirar depois dos 18 anos, né? Ou até uma coisa que expande também a própria consciência, o uso de bebida alcoólica, não recomendável, é verdade. Mas a lei só permite para quem? Para quem tem mais de 18 anos. Porque expande a própria consciência. Se você trabalha numa casa espírita com alguma coisa que vai expandir a consciência, trabalhar com médiuns que tenham menos que essa idade talvez arrumar problema. Como o Silvio bem frisou, vão correr um risco desnecessário às vezes. Claro. É claro que tudo vai também da maturidade da pessoa. Existem pessoas, né, que têm maturidade mesmo antes dos 18 anos, mas as casas espíritas elas precisam tomar bastante cuidado com essa questão e eu penso que o Silvio respondeu bem essa pergunta. Eu acho que o exemplo que o Silvio deu do Emmanuel aí, que ele citou, né, como exemplo, é interessante, porque a pessoa que já nasce predisposta a uma tal mediunidade assim tão exacerbada, né, tão dinâmica, tão ostensiva, né, tão clara, ela também tem o conhecimento de entender a hora certa que ele tem que entrar em cena e que ele também sabe que a mediunidade é uma das ferramentas de progresso ou de compromisso, que ele tem outras ferramentas também que pode ser muito útil para o preparo da sua mediunidade. Então acho que a gente tem que ter isso também aí. Feito? Partindo desse pressuposto aí, tem até uma pergunta no chat sobre isso. E quais seriam os sinais de mediunidade? Você falou dos evangelizadores, que você fez o curso para evangelizadores, né? Que eles não têm um conhecimento de mediunidade, muitos só têm aqueles conhecimentos daquelas aulas, né? Que é pré-pronta lá e vamos, não tem um conhecimento muito, né, doutrinário, mas qual seria a idade correta para o início mediúnico, do trabalho mediúnico no centro espírita, quando nós temos lá uma criança, um jovem? De que maneira ele sinalizaria isso aí? Vamos lá, vamos ver se eu entendi a pergunta. Quais são os sinais da mediunidade na infância, certo? Isso, na criança ou no jovem, no caso, né?
Não foge muito do que é até no adulto, tá? Então, quais são os sinais da mediunidade? Do aflorescimento da mediunidade? Isso. Sensações físicas, tá? Como calafrios, como sono repentino, ou perda de sono durante a noite. Então, isso são características físicas, né? Muito, muito trêmulo. E tem as sensações emocionais. Extremamente nervoso, extremamente agitado, principalmente a criança, que ela exacerba demais a imaginação dela, ela começa a repetir que ela está vendo determinada coisa, que ela está falando, que ela está conversando com alguém determinada coisa. Muitas vezes o medo. Crianças têm medo, começa a sentir muito medo, porque ela vê alguém, tem alguém embaixo da cama, tem alguém atrás da porta, então ela começa a repetir isso, e com um sentimento não só de contar uma história, mas de reclamar mesmo, né? Então, e lógico, e todos aqueles outros que são mais assim, até no caso de mudança de voz, de visão, de falar que está vendo, que está conversando, isso tudo são formas de frases, algumas vezes a gente não percebe, frases fora do contexto. Frases fora do contexto. Você está falando alguma coisa e a pessoa ela responde outra para você. Criança e jovem, principalmente. Com assunto totalmente contrário, né? Contrário. E aí você fala assim, opa, peraí. É mudança no palavreado, nas palavras que usa geralmente. As crianças e os jovens, eles são muito mais maleáveis a essas mudanças. Né? Começar a falar de coisas, por exemplo, tem um caso que uma vez uma criança começou a falar do João que morava em Campinas. Sendo que ela tinha 1 ano e meio, ela nunca tinha nem ouvido falar a respeito disso, de uma situação. E ela falava repetidamente a respeito disso. E a gente vê todos aí aqueles casos mais acentuados que estão aí na literatura de forma comum, que estão nos filmes, todos são tipos de manifestação da mediunidade. Além disso, Ale, tem uma coisa que a gente desconsidera, mas que está lá contida no livro dos médiuns, que é o seguinte: a mediunidade, ela é também, a gente ainda tem um conhecimento muito restrito a respeito dela. Dos fenômenos de transporte, dos fenômenos físicos, nós temos ainda muita coisa para conhecer, que acontecem e a gente não entende qual é o processo, muitas vezes. E ainda nos efeitos inteligentes, mais ainda. Né? Principalmente nessa fase da infância e da juventude. Por isso que o jovem e a criança ainda, principalmente a criança, ela não tem ainda essa formação de personalidade. Ela é muito mais suscetível até às suas lembranças das outras vidas. E com isso, também da intervenção desses espíritos no dia a dia delas. Não, legal. Mauro? Um outro ponto também, que talvez a gente não tenha falado, é que a criança chora com muita facilidade, sem ter nenhum tipo de motivo aparente, né, do nada. É um outro sinônimo, um outro sinal aí que pode ser da mediunidade. Ou mesmo ela falar alguma coisa que está além do seu conhecimento. O Silvio até tocou, né? Do nada falar de alguma coisa que não estava nem no contexto, mas ela pode falar alguma coisa que faça sentido e que esteja além do conhecimento de uma criança para aquele tipo de idade. Isso é um sinal dos mais característicos aí da mediunidade que a criança tenha, né? Isso não quer dizer que a gente já deva começar a fazer com que ela, né, dê vazão a isso. Porque a mediunidade, ela flui naturalmente nesse caso, né? Não é preciso se forçar, não é preciso se... Allan Kardec, aliás, ele aconselha no livro dos médiuns que não se deve estimular por causa desse despreparo psíquico que a criatura tem nessa fase de vida. Ótimo, perfeito. A gente não pode confundir também
que o Mauro falou me lembrou de um ponto que é muito importante. Nós não podemos confundir mediunidade com obsessão. Uhum. Existem muitos e muitos relatos de obsessão na infância, né? Tem um autor que é o José Palhano Júnior, que ele tem um livro que fala a respeito disso, de casos de obsessão, e ele cita alguns casos de obsessão na infância. O Divaldo relata isso, né, também da infância dele. Vários de nós já passamos por questões obsessivas na infância, né? E que é... Por que nós passamos por isso, né? Por que as crianças passam por isso e os jovens passam? Por que é permitido? Por uma necessidade. Né? Lógico que esses espíritos eles têm todas as proteções, toda a proteção possível do plano espiritual, mas que é permitido por uma necessidade, que haja o quê? Um alinhamento da questão desse indivíduo que está reencarnado com a realidade espiritual dele. Então ele passa por essas situações para chamar a atenção também dele. Né? E a gente vê muitos e muitos casos, inclusive hoje, acontece de tempos em tempos até de casos de suicídio de criança, que são levadas a se jogarem de algum local, infelizmente, né, de forma muito triste, a de ter atos extremamente agressivos contra si mesmo. Né? E a gente vê que nós não estamos imunes a isso. Unicamente pela nossa questão ainda de evolução espiritual de todos, né? As crianças também são espíritos imortais, né? Com as suas vivências. Ótimo. Uma pergunta específica para a área do Mauro. Maurão, sobre esses sinais que nós falamos de mediunidade na criança e no jovem, como que os centros devem atender esses supostos casos que chegam até ele no seu acolhimento? Com muito respeito e sem alarde. Sem alarde no sentido de não se superpotencializar aquela ocorrência. Procurar passar aos pais, que são os responsáveis. É claro, quando você vai atender uma situação dessa, é uma criança que não tem, às vezes, condição de expressar aquilo que ela está passando, aquilo que ela está sentindo com clareza, os pais conseguem explicar a situação com muito mais facilidade, né? Mas é preciso que haja esse trabalho em conjunto, no sentido de se mostrar a importância desse cuidado que a família deverá ter com aquela criança depois que ela sair do centro espírita. No centro espírita, o tratamento da área de atendimento espiritual, como já disse aqui, é com os passes. A criança, naturalmente, vai ser convidada a participar das reuniões da evangelização, porque nós vemos aí também, nessa educação infantil, uma terapêutica para esse que enfrenta essa questão da mediunidade, da convivência com outras pessoas que talvez tenham passado por aquela situação, com a preparação das evangelizadoras, a criança vai ter toda uma base espiritual que vai lhe fortalecer. Enquanto isso, também os pais vão participar ali da vida do centro espírita. Isso não significa proselitismo, porque a doutrina espírita não tem a pretensão de converter e nem de convencer ninguém. Mas se a pessoa procurou o centro espírita por esse tipo de situação, ela espera que o centro espírita lhe apresente alguma alternativa de cuidado com aquela pessoa que eles amam, né? Então, o centro espírita vai propor aos pais e vai oferecer à criança os recursos que ele tem. Não existe nenhuma mágica, não existe nenhum outro tipo de recurso mágico que possa se colocar a fim de se resolver essa questão imediatamente. Somente num processo de educação e de tratamento contínuo é que essa questão vai, mais ou menos, a depender de tudo aquilo que estiver envolvendo a criança, vai se resolver. Ótimo. Esse fato dela frequentar a evangelização, de ser orientada, né, a começar a frequentar, também serve como um laboratório para a gente observar melhor essa criança, né?
Claro, e pode ser, inclusive, que essas questões, essas percepções, elas até se acalmem um pouco. Às vezes a mediunidade, ela se apresenta tanto para criança como para adultos, é mais comum nos adultos, mas pode acontecer com a criança também, que vai acabar levando a família, porque a criança não vai sozinha no centro espírita. Uhum. Uma criança, ela precisa de alguém que a leve até lá. Né? O jovem, sim, o jovem já tem condição de andar com as próprias pernas, mas a criança, via de regra, aquele que está na primeira ou talvez na segunda infância, ele vai precisar de alguém que seja responsável por ele, que o leve até o centro espírita. Então, a mediunidade às vezes se apresenta como um despertador, no sentido de abordar uma necessidade daqueles que estão envolvidos nesse drama irem buscar um recurso para o alívio e aí acabam encontrando-se a si mesmos. Olha que interessante. Acho que pegaram captaram a tua ideia. Tem uma pergunta sobre isso que a Rita fez. Ela faz em duas partes. Ela complementou embaixo. As crianças podem ser usadas pelos espíritos para afetar os seus pais? Aí tem um complemento. Isso pode confundir os pais que pensam que é mediunidade? A questão não é os espíritos podem utilizar as crianças para levar os pais ao centro espírita. Nós vamos pensar na questão das leis que regem o universo. E na doutrina espírita a gente aprende que tudo ocorre de acordo com essas leis maiores estabelecidas por Deus. Nada que acontece na nossa vida é pela obra do acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. O conhecimento da doutrina espírita vai nos mostrar exatamente isso, né? E dentro desse panorama de leis de vida, de que o acaso não pode presentear as coisas, haveria necessidade, vamos dizer assim, a programação de que aqueles pais, em algum momento das suas existências, tivessem que travar aquele tipo de conhecimento. É claro que eles têm o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é próprio do ser humano, que pode escolher aquilo que é melhor para ele, e ele vai também colher os frutos dessas escolhas que ele fez. Mas, digamos que dentro desses propósitos maiores das leis que regem a vida, a necessidade de que aqueles pais, crianças envolvidos numa determinada situação familiar, tenham a necessidade de obter determinado tipo de aprendizado e de possibilidade de progresso. Então, aí eles são conduzidos para aquele caminho que vai lhes propiciar esse aprendizado e esse progresso que eles poderão optar em seguir ou não, de acordo com o seu livre-arbítrio. Então, isso também não se coloca aí de uma maneira fatal, porque se eu colocasse que os espíritos induziriam a criança a levar os pais ao centro espírita, eu estaria dizendo que estaria afetando até o próprio livre-arbítrio deles. Não, os espíritos eles podem até inspirar, é verdade. Eles inspiram, nos inspiram o tempo todo, mas eles não estabelecem nenhuma obrigatoriedade, eles deixam ao cargo da pessoa decidir ou não em seguir aquele caminho. Esse despertador pode surgir para dar a oportunidade deles apresentarem esta possibilidade, nesta linha que eu prefiro seguir. Um minutinho só, Silvio. Lembrando... O Silvio quer completar? Só um minutinho, Silvio. Só um minutinho. Lembrando que o Mauro falou sobre a questão da fatalidade, tá? Sexta-feira, 21h05, tá? A nossa resenha vai falar sobre fatalidade. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão, traga para a gente aí. Nós temos um convidado especial para falar desse difícil tema que é a fatalidade. Pode falar, Silvião. Sim, tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala o seguinte: no caso da desencarnação prematura, principalmente no que acontece antes do nascimento, né, da criança, a prova é para quem? Aí, no Livro dos Espíritos, fala que a prova maior é para os pais. Esse caso também da obsessão nas crianças, sim, na maioria das vezes, é para atingir os pais. Tá? Mas não quer dizer que não vai atingir a criança, porque é um grupo.
Aquele grupo que está ali reencarnado está passando por essa necessidade. Então, os espíritos vão agir através do quê? Do que eles têm possibilidade. Então, eles vão tentar manipular do que tem, qual é o ponto ali que vai mexer mais emocionalmente. É a criança? Então, eles vão agir na criança e vai atingir todos. Agora, lógico, depende também do entendimento, que pode ser que a criança esteja passando por obsessão e os pais também não estejam ligando para isso, né? Então, tem esse ponto também. Tudo dentro do contexto, né, da necessidade evolutiva, da necessidade de reencarnação para poder evoluir, sempre com esse objetivo. Okay? Isso aí. E pegando a fala do Mauro aí dessa pergunta, como que a família deve ser amparada? Vai lá, Mauro. Bem da sua área. Bom, a família, ela é amparada por meio do atendimento e do acolhimento que se faz no centro espírita, né? Olha que interessante. A família, quando ela chega no centro espírita, além da palestra, além dos cursos, além da proposta do Evangelho no Lar, que é um outro recurso muito importante, que nós não falamos aqui, mas que também é muito importante nessa questão, não só, né, da terapêutica da criança, como também de fortalecimento da própria família, porque a família ela vai ser estimulada, ela vai ter a oportunidade de aprender a realizar essa reunião no lar pelo menos uma vez por semana, no sentido de possibilitar que todo aquele recurso recebido no centro espírita, quer seja pela palestra, quer seja pelos passes, possa também ter ali a sua continuidade no próprio lar, a oportunidade de realizar alguma coisa que lhe dê prazer, como, por exemplo, um trabalho voluntário, a entrada num grupo de visitas, a distribuição de alimentos, a confecção de roupinhas para bebês, um trabalho ou outro manual que o homem saiba fazer, no sentido de auxiliar o centro espírita. Então, aquela vida em família extrapola-se também para a convivência que o centro espírita possibilita às pessoas, desde que elas queiram. Porque também ninguém é obrigado a realizar nada no centro espírita. As ações, as atividades são voluntárias em todo o tempo. Mas eu diria que essa proposta, essa voluntariedade em se abraçar uma outra tarefa a partir do momento que ele começa a frequentar, participar de um centro espírita, vai lhe fortalecer e vai lhe dar uma visão mais ampla da própria vida, quando ele começa a observar que ele é útil não só na família dele, como também para as outras pessoas, né? Começa a colocar em prática um pouco daquilo que os ensinamentos da doutrina espírita lhe apresentam, tanto nas palestras como nos cursos, né? A atividade, a ação, o trabalho no centro espírita é o exercício da prática que os ensinamentos da doutrina espírita nos possibilitam. Quer completar alguma coisa, Silvio? Assim, quando fala de família, a primeira coisa de amparar voltamos naquela questão, né? Do acolhimento, do esclarecimento. De entender que isso também é um processo normal, comum, natural. Né? Comum não, mas é um processo natural as crianças também passarem por essas situações. E que isso não tira ela, é uma diversidade naquele momento, mas não quer dizer que seja diferente, muito longe disso. Que a criança não é alguém, não é um ser, como médio, não é um ser especial da criação, né? Como também ele não é um ser sofredor da criação, que isso não existe. Então, esse esclarecimento é muito importante. E que os pais eu sempre chamar a atenção, porque eles tenham cada vez mais atenção a essas crianças, porque eles precisam do apoio. Ótimo. Para a gente fechar... Deixa eu só completar um pouco. Claro.
nesse acolhimento, mostrar para os pais que tudo aquilo que eles estão passando é natural, que a mediunidade é natural, que essas ocorrências da vida fazem parte dessas leis maiores, e que eles fortalecendo-se, né, na questão da certeza de que nós somos amados por Deus, de que Deus é Pai, de que Deus é bom, de que nada que Ele promove nas nossas vidas está fora das suas leis maiores, que não existe nada de errado, que o universo ele vibra nessa harmonia constante, de que não existe positivamente nenhuma injustiça, de que Deus não privilegia ninguém. Tudo isso vai fazer com que a pessoa possa se fortalecer na questão da fé e compreendendo esta fé raciocinada, fortalecer-se e ter a certeza de que, se a coisa não está muito boa agora, se existem alguns problemas ainda a serem resolvidos, mais adiante essa situação se resolverá. Ele vai aprendendo que na nossa vida tudo passa, conforme ensina aquela lição famosa do Chico Xavier. É isso aí. Para a gente fechar, tá? Como a USE, né, ela tem trabalhado, né, nesse aspecto, né, sobre esse tema nos seus diversos departamentos. Aí cada um pode falar um pouquinho do seu em específico aí. Sim. Para aqueles que não conhecem a USE, né, que estão aí assistindo, a USE é a União das Sociedades Espíritas, que é o órgão federativo aqui do estado de São Paulo, né, que coordena o movimento espírita no estado. Que é o quê? São participantes de vários centros espíritas que se organizam em prol do movimento espírita, de trocar ideias, de proporcionar troca de informações, ajuda mútua, ou no trabalho em prol da divulgação da doutrina espírita. E no departamento de mediunidade, a gente tem feito vários... esse assunto, ele entrou em pauta do nosso trabalho nos últimos 2 anos. A gente tem feito vários seminários pelo Estado, e nos chamou muita atenção que não só para os tarefeiros da área de mediunidade, mas também, até foi um dos casos, que nós fizemos um seminário aí em São José do Rio Preto, que tinha a presença acho que de mais de 80 evangelizadores, educadores da infância, não só daí, até de outras cidades, até distantes aí, que foram, né, ouvir a respeito do assunto. A gente tem feito a divulgação de textos, de material, conversado bastante com muita gente ligada ao movimento espírita, inclusive não só aqui em São Paulo, também pelo Brasil todo em relação a esse assunto, e a gente tem amadurecido, isso que é muito interessante, porque a gente não é dono da verdade, é um tema extremamente amplo, que a gente tem procurado conversar bastante com muita gente para ir amadurecendo, porque é um tema. A mediunidade, a doutrina espírita, ela originou pela manifestação dos espíritos, ela começou o seu trabalho de codificação pela manifestação através de jovens, provavelmente, né? Tem a questão lá da dúvida da idade, mas até hoje a gente tem muitas dúvidas em relação a isso. Então é a hora agora da gente ter, já que alcançamos uma possibilidade de conversar mais, de levar esses assuntos à frente. Além disso, lógico, o departamento tem outros tantos e tantos trabalhos, mas essa é uma das bandeiras que nós temos aí. Mauro? Bom, muito bem. O nosso departamento de atendimento espiritual no Centro Espírita, ele basicamente trabalha com o Estado de São Paulo, né, no sentido de levar as boas práticas, levar as experiências que a gente tem recolhido e aprendido no que diz respeito às seguintes tarefas realizadas pelo Centro Espírita. A recepção e acolhimento, nós falamos muito de acolhimento porque mais do que a recepção, que é aquele local onde a pessoa chega no Centro Espírita e que alguém lhe recebe, o Centro Espírita precisa aprender a acolher as pessoas. Quando falo nesse acolhimento, a imagem que me vem à cabeça é o abraço, né?
estender os braços àquele que chega, para que a pessoa se sinta bem no centro espírita, para que a pessoa se sinta à vontade, para que a pessoa possa ter vontade de retornar àquele lugar que ela chegou. A coisa mais desagradável que tem é você chegar num determinado lugar e ser atendido de uma maneira seca, ser atendido de uma maneira desatenciosa, não é? E o acolhimento, ele visa justamente propiciar que todo aquele que chegue ao centro espírita seja recebido com o respeito que ele merece. Por isso que nós falamos tanto nisso, nessa questão que envolve aí a criança, o jovem e até a própria família. Tem também, né, depois do recepção e acolhimento, o atendimento fraterno pelo diálogo, que é o momento em que a pessoa conversa reservadamente com um atendente sobre os seus mais diversos problemas, de ordem emocional, de ordem psíquica, de ordem financeira, familiar, enfim, sem a pretensão de se tornar um consultório de psicologia. Não é esse o objetivo do atendimento fraterno, não é competir com a psicologia, mas é apresentar para a pessoa os recursos que a doutrina espírita tem no sentido de consolar, esclarecer e orientar. Também somos responsáveis, como departamento, pela parte que diz respeito à explanação do Evangelho, que não se confundem com a palestra pública. A explanação do Evangelho é um momento próprio que ocorre antes do tratamento pelo passe, ou da fluidoterapia, conforme queiram, que também é uma outra atividade do nosso departamento. A pessoa, ela participa ali de uma explanação do Evangelho, a fim de fortalecer-se, a fim de possibilitar que seu campo psíquico possa ser favorável ao recurso da fluidoterapia, ao recurso do passe, né? E como manutenção para esse passe, para essa fluidoterapia, para esse evangelho, para essa explanação do evangelho que ele recebeu como, vamos dizer assim, recurso terapêutico, tem o evangelho no lar e no coração. Somos também responsáveis por essa parte de implantação, divulgação, enfim, tudo que diz respeito ao evangelho no lar e no coração. E finalizando as 6 atividades do nosso departamento, a parte de vibrações ou irradiações, que é o momento em que a gente se reúne para projetar o pensamento, para direcionar as nossas melhores intenções, as nossas melhores vibrações a todos aqueles que estiverem necessitando. E nunca se fez tão necessárias as vibrações, as irradiações, como nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo, esse momento em que nós não temos a condição de estar presente junto àqueles que nos são caros, nas nossas próprias casas espíritas, no nosso ambiente de trabalho tradicional, enfim. As irradiações, as vibrações são mais do que necessárias. O evangelho do lar é mais do que necessário, né? Então, a atividade do atendimento espiritual no centro espírita passa agora para atividade espiritual no nosso próprio lar, por meio do evangelho, por meio das irradiações, né? E por meio das nossas preces, naturalmente, sempre realizadas em favor de quem quer que necessite. Para isso, a gente realiza palestras, seminários, simpósios, encontros em todo o estado de São Paulo, como Ótimo. Federativa que somos da USE. Ótimo, perfeito. Aqui é o seguinte, para a gente fechar a live, eu faço sempre um bate-bola, tá? 2 toques aí, e reservo a prece final para um convidado. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o bate-bola com o Silvio, e o Mauro faz a nossa prece final. Tranquilo? Então eu vou te tirar do destaque, viu, Mauro? Você aguarda que a gente coloca daqui a pouco. Vamos lá, Silvião. Vamos lá. É simples. Eu falo uma palavra ou uma frase, você discorre sobre ela em poucas palavras também. Pode ser? Vamos lá. Tá. Um fato na sua vida. Mocidade Espírita. Oh, que legal. Legal. Deus. Em todos os momentos e em tudo. Jesus. O grande mestre.
Kardec. Meu dia a dia. Por mais que muita... Desculpe, não vai ser tão curta essa, não. Por mais que a gente se esforce, bata a cabeça, mas, assim, é onde a gente tenta entender o mundo que nós estamos inseridos. Um desejo seu. Que a gente passe por essa fase da melhor maneira possível em termos de se recuperar depois. Ótimo. Então agora eu vou te tirar do destaque, vou voltar ao Maurão e vou deixar o Mauro agora em destaque para fazer nossa prece final. Vamos lá. Nesse instante, nós pedimos para que você procure levar o seu pensamento. Se quiser, pode fechar os olhos a fim de se concentrar um pouco mais. E coloque na sua tela mental a figura amiga, a figura querida do Mestre Jesus. A quem agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos apresenta, nos reforçando a compreensão da vida, o entendimento de nós mesmos, e também um pouco mais sobre o Evangelho de amor, que nos possibilita a transformação para melhor. Que possamos, nessa noite, guardar fundo em nossos corações os ensinamentos recebidos. Que tenhamos a certeza de que Deus, nosso Pai, por meio de Jesus, por meio dos mensageiros que nos assistem, não nos deixam sozinhos. E rogamos, então, que permita que as vibrações de amor, as vibrações de paz, e tudo que eleva a alma e o coração possa se fazer presente nos lares, na vida de todos aqueles que nos assistem nesse instante. Não nos esquecemos de irradiar os nossos pensamentos e vibrar por aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, nos respiradores, acometidos por essa enfermidade que campeia o mundo, chamada Covid-19. Mas também oramos por aqueles que se encontram hospitalizados com as outras enfermidades que não cessaram, não obstante a epidemia que se estende pelo nosso planeta e particularmente no nosso Brasil. Oramos pelas famílias, muitas delas que se encontram desprovidas do básico para viver. Mas rogamos também por aqueles que têm possibilidade para que se inspirem, para que se animem a estender a mão a todos aqueles que sofrem. E assim, nos despedindo desta oportunidade com muita alegria em nosso coração, rogamos a Ti, Senhor, que esteja presente em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Maurão, vou tirar você em off, você me aguarda lá que a gente se fala já já. Olha, muito grato a todos pela participação, por ficar conosco até o final, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelas perguntas. Muito legal. Lembrando que sexta-feira nós teremos aqui o nosso querido Jorge Medeiros, do Rio. Vamos falar sobre fatalidade. É um tema muito árido, às vezes, muito discutido no movimento,
que precisa de muita propriedade para poder, é um ato cirúrgico, né, essa fatalidade aí. E a gente vai refletir sobre a fatalidade dentro de Allan Kardec, ok? Então fica o convite. Semana que vem também nós temos domingo o estudo do livro que é o Espiritismo pelo YouTube da USE. Teremos na segunda o Paulo Henrique de Figueiredo naquele pinga-fogo de perguntas e respostas, ok? E teremos na quarta que vem, nós teremos uma especialista para falar sobre família, os desafios da família em tempos de quarentena, ok? Ela virá ao programa, né, convidada, especialmente uma psicóloga, terapeuta de família há muitos anos, é especialista no trato desse assunto, então fica o convite aí, tá? Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e a vocês. Muito grato a todos, gratidão mesmo.